Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Cidadania S.A., o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje eu vou falar do julgamento do núcleo 4, o núcleo das fake news, o núcleo da questão das urnas eletrônicas. Não acabou, mas já formaram maioria. Luiz Fux pedindo para sair? Uma notícia muito triste de uma mulher trans sendo morta em Minas Gerais. Professor sendo agredido por pai de aluna. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, dando entrevista hoje à Globo News. A indicação de Guilherme Boulos como ministro do governo Lula. E o metrô de São Paulo. Uma maravilha de Tarcísio de Freitas. Muito bem, antes de eu ir para as notícias do dia, muito importante o quê? Que você deixe seu like e se inscreva no canal se você não é inscrita ou inscrito. Deixe seu like e lembre-se, leiam as notícias, estão todas aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Então deixe seu like e se inscreva no canal. Se você tá aí no Instagram, tá no Spotify, siga a gente aí também, curta o vídeo ou o áudio, se for o caso, tá bom? Vamos às notícias. O voto do Fux, meu Deus, o cara, quando você acha que ele não vai conseguir piorar o que ele fez no do Bolsonaro lá, do núcleo crucial, ele dá o voto que ele deu hoje. Mas vamos à matéria. STF forma maioria para condenar réus de grupo responsável por espalhar fake news. Agora há pouco, 15 para 6 da tarde, eu tô gravando aqui 6h05 nesta terça-feira, dia 21 de outubro. Quem deu o voto final, o voto para formar a maioria, novamente ficou a cargo da única mulher presente no STF hoje. E deve continuar sendo, porque não vai ser uma mulher indicada para substituir o Barroso, tá? Carmen Lúcia deu o voto final para formar 3-1. Já tinha votado o relator do caso, né? O Alexandre de Moraes. O Zanin tinha votado acompanhando ele. O Fux deu um voto para anular o processo desse núcleo. Ele falou que não dá, não tem como, não tem, eu quero anular isso aqui. E a Carmen Lúcia veio e deu o voto de Minerva. Vamos aqui a matéria. Ó. A primeira turma do STF formou maioria hoje para condenar os 7 réus do núcleo 4. O grupo é acusado de disseminar notícias falsas para criar uma instabilidade institucional que favorece uma tentativa de golpe de Estado. Segundo a PGR, os réus usaram a estrutura da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para espionar adversários políticos, criar e espalhar informações falsas contra o processo eleitoral, instituições democráticas e autoridades que ameaçavam os interesses golpistas. O voto da maioria foi dado pela grande Carmen Lúcia. Tá? Então só falta o voto do Flávio Dino, que agora é o presidente da primeira turma, né? Os 7 réus foram condenados por 5 crimes. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado. Os réus do núcleo 4. Vamos sempre lembrar, né, quem são os humilhantes? Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército. Ângelo De Nicole, major da Reserva do Exército. Carlos César Moretzson Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, o único civil desse grupo todo aqui, tá? Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército. Guilherme Almeida, tenente-coronel. Marcelo Bormevete, agente da PF. E Reginaldo Abreu, coronel do Exército. Então tá, depois vocês leem a matéria que traz aqui os votos de cada um. Não vou perder tempo explicando mais o voto do Fux. Mas o legal disso aqui é o seguinte. O advogado desse sujeito aqui, o Carlos César Moretzson Rocha, que é o presidente do Instituto Voto Legal, ele foi contratado pelo PL, Partido dos Larás, partido do Bolsonaro e de mais um monte, para produzir um relatório falso sobre as urnas eletrônicas. E aí o advogado dele na defesa falou, mas escuta, meu cliente aqui, ele só produziu o negócio. Ele não usou, ele produziu e está aqui como réu, deve ser condenado, foi condenado. E quem encomendou o estudo não vai acontecer nada? O Alexandre no voto de hoje falou, se condenado o Carlos César, tá? Se a gente formar a maioria, taraná,
Ele pediu para a Polícia Federal reabrir um inquérito contra o Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL. Então, o advogado do presidente do Instituto Voto Legal ferrou o Valdemar, presidente do PL, defendendo o cliente. Ele achou que ia tirar o cliente e falou, mas ele só fez, não foi ele que usou, não foi ele que pediu. Eu falei, tudo bem, beleza. O Alexandre falou, beleza, vou declarar o seu cliente culpado e vou reabrir o inquérito contra o sujeito lá, o Valdemar da Costa Neto, tá? Maravilhoso isso aqui. E, pra gente continuar nesta seara do STF, a Luiz Fux pediu pra cagar. Pediu o pinico. Fux pediu pra ser transferido da primeira pra segunda turma do STF. Que abriu uma vaga lá, o Barroso se aposentou e o Lula ainda não indicou o substituto. Então tem uma vaga aberta lá na segunda turma. Eu não sei o que ele acha que ele vai fazer lá. O problema dele ir para a segunda turma é ele se juntar com os outros dois aloprados que o Bolsonaro indicou. E aí eles vão formar maioria num monte de absurdos, né? Mas tem o Gilmar Mendes lá. Você não vai aguentar não, Fux. Mas olha aqui, ó. A matéria também que saiu agora há pouco. Fux pede para ser transferido à segunda turma do STF. O anúncio foi feito em plenário da corte. O ministro também encaminhou um documento para o presidente da corte, não da primeira turma, o presidente do STF, que é o Edson Fachin, hoje, com o pedido de transferência. No documento, o Fux cita o artigo 19 do Regimento Interno do STF para manifestar seu interesse em compor a segunda turma, considerando a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. A segunda turma, para a qual o Fux pediu transferência, contava com o Barroso, como eu já disse, e tem como membros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. Esses últimos dois são indicações do Bolsonaro. E um é um evangélico de extrema direita, uma coisa triste. Não por ele ser evangélico, mas por ele ser de extrema direita. Se o Fux for para essa turma, vão ser 3 da extrema-direita. Contra o Gilmar Mendes, que, ok, e o Dias Toffoli. O Dias Toffoli que impediu o Lula de sair quando estava preso para ir no negócio do Neto lá, tá? Então são 2 turmas de 5. São 11 ministros no STF, certo? São 2 turmas de 5 e o presidente não faz parte de nenhuma das 2 turmas. A ver o que o Fachin vai fazer com esse pedido do nosso queridíssimo Zé Peruca, o Luiz Fux, ministro do STF. Notícia que saiu ontem à noite, no fim de segunda-feira, o Lula colocou o Boulos como ministro da Secretaria-Geral, tá? Que é quem lida com os projetos sociais do governo federal. Eu acho que é um acerto gigantesco. O Boulos, obviamente, é um cara que entende da questão social, já foi, ainda é, né, do MTST, trabalhou muito nessa questão da moradia para quem não tem onde morar, de toda a questão da luta social, da luta de quem não tem nada. E é um cara muito forte nas redes, teve 1 milhão de votos na última eleição para deputado federal. Então é um cara fortíssimo em São Paulo e nas redes. Eu só achei que demorou um pouco. Né? Demorou um pouco. E agora o que se diz tem 2 opções. Um lado diz que ele deve ficar no governo até abril do ano que vem para sair e poder se candidatar ao Senado em São Paulo. Ou que ele fique com o Lula até o final do mandato do ano que vem e trabalhe pela reeleição do Lula e continue sendo ministro, talvez não nessa pasta, em outra pasta. Eu acredito mais na segunda opção, porque não faz sentido ele entrar em outubro, a gente hoje é 21 de outubro, quase novembro, para sair daqui 5, 6 meses. Não faz muito sentido. Faz muito mais sentido ele entrar, ficar no governo e trabalhar pela reeleição do Lula. É o que eu acho. O Boulos se manifestou nas redes após o anúncio do presidente. Aspas aqui para ele. Agradeço ao presidente Lula pelo convite para ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Minha principal missão será ajudar a colocar o governo na rua.
levando as realizações e ouvindo as demandas populares em todos os estados do Brasil. Minha grande escola de vida e de luta foi o movimento social brasileiro e levarei esse aprendizado agora ao Planalto. Presidente, sua confiança será honrada com muito trabalho. Gol de placa do Lula, talvez atrasado, tá? Agora, tem umas... Eu vou falar ainda do Haddad primeiro. Mandou 2 projetos hoje para o Congresso na questão das taxações de bets, de como vai levantar grana para o governo. Ele deu entrevista hoje no Estúdio I lá da Globo News. Tá aqui a matéria, tá no blog da Andréa Sadi. Haddad diz que o governo enviará 2 projetos de lei sobre gastos e receitas ainda hoje ao Congresso, nesta terça-feira. A ideia é dividir em um projeto de lei para tratar de controle de gastos e outro para tentar aumentar as receitas. Então eles pegaram aquele das bets e dividiram. E tiraram coisas também, tá bom? Tal do LCI, LCA, tiraram. Não vai estar em nenhum dos dois, pelo menos por enquanto. Ambos devem ser encaminhados ao Congresso ainda hoje, aspas para o ministro. A decisão provável da Casa Civil é entregar 2 diplomas, 2 PLs, projetos de lei, separados, tratando das matérias, para a oposição não ter o pretexto de não votar o que reivindicam ser a agenda deles, que é organizar as despesas do governo. As propostas estavam previstas na medida provisória 1303, mas não foi votada pelo Congresso. Lembra que eles tiraram da pauta e deixou a medida caducar. Sem a votação, o governo precisou buscar alternativas para recompor o orçamento. Segundo o ministro, um dos projetos será destinado ao controle de gastos, porque para ele tem muita coisa que está descontrolada desde 2022. Corta as emendas, ministro, corte as emendas, tá? Um dos casos envolve... Haddad tem tratado como uma guerra política no parlamento os projetos do governo federal, com o objetivo de aumentar as receitas derrubadas pela Câmara. Para ele, o governo mandou propostas, mas o Congresso ou não apreciou os textos ou os rejeitou. Um dos casos envolve o orçamento de 26. Em reunião com o presidente Lula, o ministro acertou de reenviar para a Câmara parte das propostas previstas na medida provisória a MP 303. Haddad avalia que há mais apoio para aprovar as medidas de corte de gastos que poderiam totalizar em torno de 20 bilhões de reais. A ideia é incluir essas medidas num projeto que já esteja tramitando na Câmara dos Deputados. Taxação de bets e fintechs. Aspas pro Haddad. O presidente faz questão que o Congresso se debruce sobre o tema, que envolve as famílias brasileiras, sobretudo as bets. Ele acredita que o Congresso tenha que dar uma palavra definitiva sobre isso, disse ele ao citar apoio da saúde pública para pessoas que estão viciadas em apostas como gastos causados pelas bets. Outro tema é regularizar os impostos pagos por fintechs, que recentemente foram equiparadas a bancos pela Receita Federal. Aspas de novo. Tem fintech que é 10 vezes maior do que o banco e paga tributação diferenciada. Não existe. Corte em emendas. É isso que eu quero ver o circo pegando fogo. Caso os ajustes fiscais propostos pelo governo não sejam levados adiante, Haddad afirmou que haverá impacto direto em contingenciamento de recursos públicos. Todos os setores serão impactados, entre eles as emendas parlamentares. Ao ser questionado se o corte nas emendas seria de 7 bilhões de reais, ele afirmou: prestem atenção nestas aspas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esse número está subestimado. O impacto sobre contingenciamento vai ser maior. Fecha aspas. O número montante foi ventilado após a derrota do governo no Congresso com rejeição da MP alternativa do IOF. O ponto é esse. É a farra das emendas que começou no governo do Bolsonaro porque ele não governava. Então ele só estava preocupado em dar um golpe de Estado para continuar no poder. O que ele fez? Ele largou o orçamento público para a Câmara controlar, através das emendas parlamentares. Então o sujeito chega lá, eu preciso de 1 milhão para fazer uma estrada no condomínio lá da minha cidade. Condomínio esse que o sujeito tem casa. Eu trouxe aqui o caso de um parlamentar que fez isso.
Eduardo Bananinha, 6 emendas. 6 emendas ele teve, só uma, passou, as outras 5 não. Tinha uma, que era um pouco menos de R$ 1 milhão, estava lá na descrição da emenda, obras. Só isso, não tinha mais nada. Só tava lá, obra. Obra do quê, meu filho? Dessa sua cara de pau? Então isso aí precisa ser controlado. Isso precisa ser atacado e isso precisa terminar. Tá? Precisa terminar. Muito bem. Isso fecha a questão Brasília. E agora nós vamos para estados. Coisas muito tristes. Eu vou começar com a pior de todas. Câmeras de segurança flagram o momento em que mulher trans é agredida até a morte em Minas Gerais, Belo Horizonte, na região de Venda Nova. Ai, cara, vamos lá. Câmeras de segurança da rua Padre Pedro Pinto, PPP, Padre Pedro Pinto, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, flagraram o exato momento em que uma mulher trans é morta pelo namorado. O crime aconteceu ontem, segunda-feira, dia 20, após uma discussão do casal. Nas imagens é possível ver que Cristina Maciel Oliveira, de 45 anos, vem andando, carregando algumas sacolas e leva um golpe de, vamos dar nome para o famoso, Matheus Henrique Santos Rodrigues, de 24 anos. Aqui fala como ela morreu, eu não vou ficar lendo isso aqui, tá bom? Mas vamos lá. A polícia foi acionada por quem passava pelo local a ver a agressão. A vítima ficou caída na calçada com intenso sangramento na cabeça. Ela ainda apresentava sinais vitais e era amparada por moradores que acionaram o SAMU. Tentaram reanimar a Cristina, mas não rolou. Testemunhas contaram que o casal discutia quando o Matheus começou a agredir Cristina com socos. Coitada dela. Que esse infeliz seja preso, né? Outra notícia bem triste. Tudo isso aqui é reflexo dos 4 anos de governo daquele lixo do ex-presidente. Porque quando você tem uma figura nefasta igual ele no poder, você valida esse tipo de atitude. Porque é ele que fala contra a mulher, contra trans, contra professor, contra educação, contra negro, contra todo mundo. Olha essa. Pai agride professor com 9 socos após repreensão à filha por uso de celular. Um professor de 53 anos foi brutalmente agredido dentro do Centro Educacional 4, sede 4, no Guará, Distrito Federal, após chamar a atenção de uma aluna que usava o celular durante a aula. Durante a aula! O episódio ocorreu na manhã de segunda e terminou com o pai da estudante, identificado como Tiago Lenin Souza, desferindo 9 socos na cabeça do professor, que ficou com o olho roxo e hematomas nas costas. Tem o vídeo aqui na matéria, tá? Quem quiser assistir. De acordo com o professor, a confusão começou quando ele pediu que a aluna parasse de usar o telefone e copiasse o conteúdo do quadro. A estudante teria se irritado e acionado o pai, que foi até a escola tirar satisfação da filha, não, do professor. Minutos depois, Tiago entrou na unidade e atacou o educador dentro da sala da coordenação, diante de outros funcionários e alunos. Ninguém ajuda. As câmeras de segurança do colégio registraram toda a agressão. Em um momento de desespero, a própria filha do agressor tenta impedir as agressões aplicando um mata-leão no pai para contê-lo. Outras 3 estudantes também presenciaram a cena. Mano, olha essa família. A filha deu um mata-leão no pai. Meu pai do céu, cara. Aí começa... Porque assim, pra essa gente, certeza que votou na extrema-direita, é apoiador do Bolsonaro, certeza, tá? A realidade importa muito pouco pra essas pessoas. Eles criam coisas da cabeça. Aqui, ele tá falando que o professor xingou a filha. Mesmo que o professor tivesse xingado a filha, nada justifica uma agressão como essa. Ponto. Ponto. O professor não xingou a filha, tá? Não xingou a filha. E a última de hoje, São Paulo. Tem que privatizar isso aqui, né, Tarcísio? Metrô tem falha hoje e causa transtornos à população. Da Agência Brasil, uma falha na sinalização da linha 4 amarela do metrô de São Paulo causou uma lentidão no sistema na manhã de hoje, dia 21 de outubro. Devido a este problema, a operadora Via 4 teve de fechar a transferência gratuita de passageiros de 4 estações por uma questão de segurança, o que gerou o caos. Foram fechadas as estações Pinheiros,
da linha 9, Paulista da linha 2, República da linha 3 e Luz. A Luz liga tudo. Para quem não é de São Paulo, a Luz liga tudo, tá? É linha 1 azul, linha 10 turquesa, linha 11 coral, Expresso Aeroporto, metrô, diábola, tá? Olha, eu vou te falar. E essa porcaria da Via 4 é privatizada, é uma empresa privada. Sabe o que a Via 4 falou? Ai, a gente sente muito, estamos trabalhando aqui, estamos trabalhando para resolver o problema. Você, trabalhador, que ficou. É só vocês procurarem os vídeos, tá? No YouTube, na internet, tem um monte de vídeo de hoje de manhã. O caos na Barra Funda, em tudo quanto é lugar. Porque aqui em São Paulo, para quem não conhece, é tudo muito interligado. Então, uma estação dá problema, ferra o sistema inteiro. E é muita gente tentando acessar a porcaria do metrô e não consegue. Fica parado, ó, é um inferno. Isso aqui é privatização do Tarcísio de Freitas. Esta porcaria de governador do estado de São Paulo, tá bom? Ontem eu trouxe aqui a notícia do Rio de Janeiro que quer pagar dívida com a União usando dinheiro da Previdência para pagar os aposentados lá do Rio de Janeiro. O Zema está querendo acabar com a Universidade Estadual de Minas Gerais, em Minas. E aqui em São Paulo é essa zona. Um dia assim, outro também tem porcaria do Tarcísio. Tá taxando as gorjetas dos garçons em São Paulo. Eu vou trazer isso aqui amanhã. Então é fantástico. As figuras da extrema-direita que governam os estados, os principais estados do Brasil, são nefastas. E são essas figuras que eles querem que um seja o próximo presidente do Brasil. Então, se informem, tá bom? Leiam as notícias, mandem as notícias para mais pessoas, mandem o vídeo para mais pessoas. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo.